Louvo a Deus por poder estar aqui nesta manhã. Trago saudações também do nosso bispo Samuel Ferreira. Congregávamos ali próximo à sede, junto com o J. Marques, na Vila Buenos Aires. Ele foi levado para Itapevi e a gente foi junto. Já temos uns anos andando juntos. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu, pela liderança que nós temos e por tudo que Deus tem feito. Amém? Capítulo 3, versículo 3 também. Que bênção, em manhã gloriosa. Bastante candidato para o batismo, isso é muito bom. Você encontrou? Amém? Se você veio sem Bíblia ou precisa de Bíblia, eu trabalho com a Sociedade Bíblica e com a CPAD, viu? Acabar o culto, você desce aqui embaixo do estacionamento que está porta-mala ali com alguns exemplares para você. Capítulo 3 e verso 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. Não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podeis sentar, por favor. Amém, meus irmãos? Irmão, nós estamos aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus. E dentro da linha de introdução deste livro, Mateus ele vai mostrar o Evangelho das parábolas do Rei Jesus Cristo. As parábolas proferidas, tanto como por Mateus ou Marcos ou Lucas, Jesus ele trazia ao povo a facilidade para que o povo pudesse entender o que é estar preparado para alcançar o reino do céu. Todas as parábolas ela vai adiantar a todos, mostrando a respeito do caminho da salvação e do arrebatamento da igreja. A gente observa que o Evangelho de Lucas ele narra 40 parábolas. Se você for ver Mateus, ele mostra 39. Cada um traz a sua narrativa conforme assim Deus o permitiu. Mas nós observamos que Mateus ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado por Cristo quando ele trabalhava como funcionário público. Você vai ver isso no capítulo 5, versículo 27 do Evangelho de Lucas. Levi sentava no banco da coletoria dos tributos de Israel, e Levi fazia parte dos funcionários públicos que trabalhava para Roma. Levi sentado junto com outros mesários, que ali eles faziam parte da recebedoria dos valores que eram pagos de tributo e os valores pagos dos impostos. E ele sentado, Jesus entrando em Jericó, chamou Levi pelo nome, no versículo 27 do capítulo 5 de Lucas. Levi, vem. Levi se levantou e foi ter com Jesus. E a Bíblia mostra que este Levi, ele recebe o nome de Mateus. Jesus fala: não chamarás mais Levi o seu nome, mas chamarás Mateus. Se você observar,
este Levi ou Mateus, ele prestava conta para alguém por nome de Zaqueu. Capítulo de número 19 do Evangelho de Lucas mostra que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. E a Bíblia mostra que Zaqueu ele viu que um dos seus funcionários de confiança, que era o Levi, ele se converteu a Jesus, e Mateus ele queria conhecer Jesus agora. Observa no capítulo 19, que quando Jesus ele volta outra vez em Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu ele correu para ver Jesus. A Bíblia expressa de uma forma clara que Zaqueu ele era de pequena estatura. Zaqueu ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E a Bíblia diz então que Zaqueu, conhecendo bem o sentido geográfico da cidade, mapeado, ele conhecia as ruas, as formas mais fáceis de alcançar a parte da frente. Zaqueu ele correu, cortou um caminho e foi para esperar Jesus de frente. A Bíblia diz que Zaqueu teve uma estratégia. Ele subiu em uma figueira brava, e nessa figueira que ele subiu, ele ficou esperando Jesus passar. O que eu acho interessante é que ele, no meio das folhas, dos galhos daquela árvore, uma árvore aproximadamente de 15 a 17 metros de altura, a Bíblia diz que Zaqueu subiu bem na parte da copa da árvore, lá em cima, e lá de cima ele ficou observando, vendo Jesus vir. Quando Jesus ele chega debaixo daquela árvore, Jesus ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Quando Jesus manda Zaqueu descer, Jesus ele já continua falando: este também é filho de Abraão. A Bíblia diz que Jesus foi parar na casa de Zaqueu, e quando ele colocou o pé na casa de Zaqueu, ele fala: a salvação chegou a esta casa. O que eu acho interessante é que Zaqueu ele foi atraído porque um dos seus funcionários se converteu. Quando Levi se converte, Zaqueu ele quer saber quem é que ganhou, quem é que convenceu, quem é que conquistou o seu melhor funcionário, aquele que ele tinha muita confiança, aquele que era até mesmo um ombro com ele, amigo naquela empresa, ali em tudo que era feito. Mas a Bíblia nos mostra que aquele funcionário, ele reconheceu a vocação e a chamada que Jesus tinha em sua vida, e ele se tornou um escritor do Evangelho, ele se tornou um discípulo de Jesus. Não importa a posição no sentido profissional que você ocupa, não importa o cargo que você possa ter como posição diante da sociedade, quando Jesus passa, ele chama pelo nome. Quando Jesus passa, ele elege você. Quando Jesus passa, ele dá oportunidade para você alcançar o caminho da salvação. Quem crê que Jesus tem obra na tua vida, dá glória a ele. Então, apesar de ter um emprego que lhe garantia muito privilégio social, porque ser funcionário público é muito bom. O funcionário público tem muitas regalias, né, pastor Ismael, que muitas pessoas não têm. O funcionário público ele tem o seu pagamento no dia. Não, uma coisa bem clara: em época de pandemia, aquela peleja grande que tivemos durante 2 anos consecutivos, o funcionário público ele tem o privilégio do pagamento, está lá todo mês sem trabalhar. Por enquanto muitas portas se fecharam, os funcionários públicos continuaram recebendo os seus valores. Posição aonde todos querem, no sentido de privilégio social e econômica. Mas a gente observa bem que Mateus também, ele largou tudo para servir a Jesus. Por mais que ele tinha uma posição social e econômica de grande estilo, uma posição que muitas das vezes é concorrida, às vezes alguém quer trabalhar como funcionário público, e uma posição concorre a 500 pessoas, para um só receber um emprego. Olha que coisa. E a posição, nesse sentido de honra, de privilégio, Mateus ele largou. Ele achou melhor ouvir o chamado de Jesus. Ele não olhou para o valor, ou os valores, o seu salário, quanto que ele recebia, a regalia, a posição, o respeito das pessoas verem ele recebendo. É bem verdade que o funcionário público aqui,
nessa época, o funcionário público que ocupava posição no sentido dessas cobranças de impostos aqui da época antiga, ele tinha livre, a sua casa não pagava. Ele deixou tudo isso para servir a Jesus, para seguir ao Mestre. Deixa eu te perguntar, o que está te impedindo de chegar mais perto hoje? Vamos receber o exemplo por essa parte que está aqui do lado esquerdo seu. Tem pessoas que estão aqui hoje que até mesmo, quem sabe, tinha um compromisso, mas ele falou, não, o batismo nas águas é mais importante para mim. Quem sabe o que está aqui, que recebeu o discipulado, foi orientado pela palavra, ele teve alguma outra oportunidade dada aí, pelas portas que se abrem no mundo, mas ele falou, não, servir a Deus é privilégio, servir a Deus é coisa boa, estar na presença do Senhor é coisa gloriosa. Mateus, ele largou tudo para servir a Jesus, o Rei dos Reis. Mateus, ele se transferiu do imperador das trevas para o imperador da luz. Como assim, pastor? Quando ele trabalhava para o governo de Roma, era o imperador que tinha nessa época, era o que mais perseguia a igreja, era o que mais perseguia o povo de Deus. Ele deixou de estar recebendo ordem do império das trevas para receber ordem do império da luz. Você que está aqui hoje, que vai batizar nas águas, você vai ter uma experiência na sua vida que nunca mais você vai ter de novo. Por isso que a Bíblia fala, uma só fé e um só batismo. Você vai passar pelas águas, você vai ver como que as coisas mudam. Executamos um batismo numa cidade chamada Padre Bernardo. Fizemos o batismo no rio. E nesse batismo eu fiz um propósito com Deus. Eu sou até meio corajoso, entrei no rio sem saber nadar na época. E entramos lá e eu falei, Jesus, eu quero ver o Senhor batizar com o Espírito Santo nas águas. Na hora que batizar, o Senhor manda fogo, Jesus, porque eu quero ver a glória do Senhor. Dos candidatos que tinham lá do batismo, 10 foram batizados com o Espírito Santo. Irmãos, quando Deus quer derramar, se você vem no propósito com Ele, você pode receber, porque há 3 formas de batismo. Quantas formas? 3. Batismo no corpo, quando você aceita Jesus. Batismo com o Espírito Santo, quando você é selado. E o batismo nas águas, que é para cumprir a palavra. Então, quando nós deixamos se levar pela palavra, tudo na nossa vida vai ser totalmente direcionado por Deus. Então, este Mateus, ele largou os impérios terrenos, ele deixou as vaidades que o coração dele estava cheio, e ele se rendeu ao Senhor. O nome de Mateus significa presente de Deus, e bem verdade. Você que está aqui hoje, você é um presente de Deus. Você é um presente de Deus, e Deus tem coisa grande reservada para a tua vida. Quem crê que todos eles são presentes de Deus? E nos mostra a Bíblia Sagrada que em meio a essa vocação, ele é chamado também por seu nome Levi, que significa no hebraico unido. Olha só, Levi é unido, Mateus é presente de Deus. Por quê? Porque ele, quando tinha o nome de Levi, ele estava unido a um reino da terra e a um reino das trevas. Quando ele vem para Jesus, Jesus muda o nome. Agora você vai ser presente de Deus. Não importa a aliança que você teve um dia antes de servir a Deus. Quando você renuncia ao caminho das trevas e vem para a luz, Deus, ele muda o teu nome e a tua trajetória. O prazer de Deus é ver a nossa vida ser transformada. Então Mateus, ele é o evangelho que contém o maior número de parábolas contadas por Jesus. Então Deus usa da vida de Mateus de uma forma poderosa. Você pode observar que o evangelho que Mateus escreve é o evangelho que vai definir, mostrando a genealogia de Cristo no capítulo 1. Você vai ver a genealogia, vai mostrar as pessoas que entraram para a presença de Deus, não importando o passado que tiveram, não importando a vida que levaram. Quer que eu cito pelo menos umas 2 pessoas? Raabe, ela faz parte da genealogia. Boaz faz parte da genealogia. Quem foi Raabe?
aquela mulher leviana que estava em cima do muro de Jericó, aquela mulher que vivia uma vida totalmente distorcida do quesito Bíblia, uma mulher que andava na contramão das coisas de Deus. Quando ela recebeu os 2 espias que Josué mandou, aquela mulher ela aparece sozinha na porta da casa dela para receber os 2 espias, e ela fala: não, a gente pode fazer um acordo, se for para vocês receberem a minha ajuda, que eu e a minha casa venhamos ser salvos. Ela foi porta de salvação para a casa dela. Uma outra mulher, Ruth era moabita, né, pastora? Adorava o deus Quemosh, era uma adoradora de ídolos. Traz para os dias de hoje, pastor. Era uma mulher religiosa, adorava imagens de escultura, era o segmento religioso dela. Estou falando mal de quem adora, estou falando do segmento de alguém que estava servindo um deus pagão, um deus que não salva. E esta mulher, Ruth, a moabita, ela decidiu se converter. Se você observar dentro da Bíblia, Deus ele alcançou muita gente que tinha uma vida totalmente torcida, uma vida totalmente abandonada, uma vida totalmente distante da presença do Senhor. Quem era Madalena, que Jesus chamou? Observamos bem no capítulo 8, a respeito da conversão de um homem que estava passando, e Filipe olhou e viu aquele homem na carruagem, e ele lê nas escrituras de Isaías, no capítulo 8, e a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, que Filipe encosta e fala: tu entendes o que tu lê? Ele falou: não entendo, porque não tem quem me explique. A Bíblia diz que Filipe entrou, sentou do lado daquele eunuco, uma região próximo ali à África, e a Bíblia diz que quando ele se assenta, ele começa a pregar para aquele eunuco, ele vai pregando para aquele homem, ele vai anunciando para ele a palavra de Deus, e aquele homem olha e vê as águas, vê um lago, e fala: ali estão as águas, o que impede de eu ser batizado? E Filipe olhou para ele e falou assim: nada te impede, só você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele acreditou na hora, não importa os ídolos que ele adorava, nem os caminhos que ele estava traçando, agora ele vai passar a ser um servo de Deus e fazer a vontade do Senhor. Então observamos bem que não importa o caminho que você trajetou, andou, galgou um dia, o importante é a partir de hoje é uma nova criatura. A Bíblia mostra no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 31, depois que Deus fez uma grande obra, o carcereiro se converteu. A Bíblia diz que aquele carcereiro que estava dentro do presídio, ele olhou para Paulo e Silas e falou: o que eu faço para alcançar a salvação? Versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você observar mais acima, você vai ver Lídia, uma vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. A Bíblia diz que Lídia, quando ela viu Paulo chegando na região da Macedônia, a Bíblia diz que Lídia, no capítulo 16, ela acompanhou Paulo, e ela caiu na graça de Paulo e da pregação que Paulo trazia, que Paulo pregava. E a Bíblia diz que Lídia se converteu. Lídia e toda a sua família se batizaram nas águas, e o nome do Senhor foi glorificado. Então observamos bem dentro da Bíblia que Jesus ele traz para nós esse ensinamento. E se nós observarmos, depois do nascimento de Jesus, no capítulo 2, você vai ver a visita dos magos. Jesus ele recebeu a visita de alguns homens da época, que vieram até ele para que se cumprisse a escritura, conforme o profeta Isaías tinha dito, que aconteceria sinal no céu, que quando o desejado das nações estivesse nascendo, alguém ia ver um sinal no céu, e Deus direcionava o lugar onde este estaria. Coisa gloriosa, porque a obra de Deus foi realizada, se cumpriu na vida de Maria. Se você pegar o Evangelho de Lucas também, no capítulo de número 1, você vai começar o Evangelho mostrando ali o prefácio, mostrando ali tudo que Deus está fazendo, e você vai ver no capítulo de número 1, quando caiu sorte sobre Zaqueu, ou sobre Zacarias, para que ele oferecesse incenso ao Senhor no templo. A Bíblia diz que Zacarias ele entra para oferecer o incenso, e quando ele está lá dentro do lugar santo oferecendo incenso, o anjo de Deus bradou e disse: Isabel, sua mulher, conceberá e terás um filho,
filho. A Bíblia diz que quando o anjo fala com Zacarias, a mão de Deus está agindo, e a Bíblia diz que Zacarias entende que é Deus falando, porque quando Deus ele fala, ele entra diante da presença onde Zacarias está. O anjo chama Zacarias pelo nome, fala o nome da esposa de Zacarias e fala o nome do menino que vai nascer por nome de João Batista. O que eu acho interessante é que o anjo já trouxe tudo, a obra que João Batista ia executar, e o anjo falou: este que vai nascer da sua mulher, ele vai vir em espírito e virtude de Elias, e ele vai converter o povo para se arrependerem dos pecados, e ele vai batizar nas águas do Jordão, e o nome do Senhor na vida dele vai ser adorado. Olha lá, se você observar, Isabel fica grávida. Logo em seguida, o mesmo anjo, depois de 6 meses, aparece para Maria. Maria está desposada, ou seja, Maria ela está casada, mas havia acordos que faziam naquele tempo antigo. A mulher desposada é aquela que se casou, porém o marido fez um acordo com o sogro. Eu não vou tocar na sua filha, por enquanto a gente não tem a casa, por enquanto a gente não tem toda a nossa vida já da forma que tem que ser. Eu vou esperar o momento certo. A mulher estava desposada, porém casada. Mas a Bíblia diz que a Maria recebeu a visitação do mesmo anjo que apareceu para Zacarias. Primeiro o anjo apareceu dentro do lugar santíssimo. Agora o anjo aparece dentro de uma casa simples. E quando o anjo chega diante de Maria no capítulo 1 de Lucas, o anjo fala: bendita és tu entre as mulheres. Você foi escolhida. Deus te chamou. A sombra do Onipotente vai te cobrir, e do teu ventre vai nascer o Salvador da humanidade, o que há de vir para fazer uma grande obra. A Bíblia diz que a sombra cobriu, foi o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do descansa. Maria, quando ela escuta o anjo, ela fala: como vai se cumprir isso? Visto que eu não conheço o varão, eu nunca tive contato com meu marido, eu vou ficar grávida? Ou seja, ela fala para o anjo: anjo, você está colocando meu casamento em risco, porque eu estou desposada e eu não tenho nenhum tipo de contato de corpo com meu marido. Aí o anjo fala: fica tranquila, virá sobre ti o Espírito Santo, e o que vai ser gerado no seu ventre é pelo Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, a Bíblia mostra que agora Maria fica grávida. Olha para mim, irmãos, entrando dentro desse sentido, imagina agora a barriga da Maria crescendo. Aí agora José chega do serviço. Aí quando ele chega, ele fala: oxe, mulher, tu comeu tanto assim para crescer essa barriga, foi? Ela fala: não, estou grávida de Deus. Já pensou? Quantos anos o senhor tem de casado, pastor, com todo respeito? Se a sua mulher falar que Deus engravidou ela, o senhor acredita? Deus me engravidou. Que isso, mulher, tu está doida? Que conversa é essa? Você vai observar no capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus, e você vai ver aqui no versículo de número 18 e 19, que quando veio o nascimento de Jesus, Maria, ela foi visitada por Deus, e no verso 19, José, com quem Maria estava casada, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la em secreto. Olha aí, a mulher engravidou, vou deixar essa mulher, vou ficar com ela não. Que conversa é essa? Mas a Bíblia mostra claramente que Deus, ele entra. Imagina uma noiva preparada para casar e aparece o bucho, pronto. Será que tem como confiar? Ela fala: Deus me engravidou, estou grávida de Deus, já estou de 5 meses. Mas a Bíblia mostra que o mesmo Deus que falou com Maria é o mesmo Deus que fala com José. Porque no verso de número 20, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e disse: José, meu filho, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é meu e é pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Maria
fica com barrigão, ela vai até as Campinas para encontrar com a sua prima Isabel. Você vai ver isso no Evangelho de Lucas, que quando Deus ele faz a obra, ele faz de forma completa. Capítulo de número 1, você vai ver que o Senhor deu ordem para Maria: vai até aonde está a sua prima. E ela foi. E quando ela foi até onde estava a prima dela, e ela chegando até lá, a Bíblia mostra de uma forma muito clara que as duas, quando encontrou uma com a outra, as crianças sentiram a presença. Naquele dia Maria se aproximou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu dentro do ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, no capítulo 1, no versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o seu ventre será cheio da presença de Deus. Irmãos, quando os dois se encontraram, Maria olhou para Isabel. Quando ela falou Shalom Adonai, as crianças se comunicaram dentro da barriga antes de nascer. Meu Deus do céu. Observamos bem dentro do texto que eu fiz menção no início, no capítulo de número 3, a pregação de João Batista. Nós sabemos muito bem que João Batista, ele passou a incomodar quando ele morava dentro da cidade. João Batista, ele teve que se convidar para morar com os beduínos no deserto. João Batista, ele falava verdade. João Batista não tinha papa na língua. Se você observar no capítulo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós estamos precisando que Deus venha colocar a mão para aparecer alguém igual João Batista. Nós precisamos, não é só em São Carlos, é em São Paulo, região, em todas as áreas. Precisamos que apareça um João Batista para pregar a palavra da forma que ela é, para a glória do nome do Senhor. Ele pregou a palavra, ele apareceu no deserto. Será que tem algum preleitor aqui, algum obreiro, algum missionário que quer pregar no deserto? Toda pessoa que quer receber uma agenda para pregar, ele quer pregar só nas catedrais. Tem gente hoje que pergunta: quantos membros tem na tua igreja? A gente orienta e ensina aqueles que a gente leva para as águas batismais, porque o que faz a presença não é o volume de pessoas. O que move a presença é um coração sincero na presença de Deus. E João Batista, ele tinha propósito com o Senhor. E a mensagem que ele prega é essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos. O arrependimento é o primeiro passo para o ser humano tornar cidadão do reino de Deus. Sem arrependimento não adianta. Sem arrependimento não recebe. Sem arrependimento não tem transformação. Eu não estou falando de remorso. O remorso é tipo lágrima de crocodilo. O remorso é a pessoa que chora, mas ela não se arrepende. Remorso não tem como assemelhar o remorso com a pessoa que se arrepende. A pessoa que ela tem remorso é momentâneo, é aquele choro falso, é aquele choro que não é verdadeiro, é o beijo de Judas Iscariote. Aleluia! A pessoa que tem remorso é uma pessoa que ela não deixa o Espírito Santo trabalhar dentro da vida dela. E aqui nós não estamos aqui com pessoas que vão batizar na água com remorso. Aqui nós não estamos com candidatos para o batismo com remorso, não. Aqui tem candidatos com arrependimento, que querem uma nova vida diante da presença de Deus.
E eu vou falar, isso é muito sério. O remorso está levando muita gente à perdição. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Remorso é coisa terrível, mas o arrependimento é o primeiro passo para a humanidade tornar-se cidadão do reino. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista, ele foi levado por Deus para interromper o silêncio profético há cerca de 400 anos, que estava ecoando diante do povo. Um silêncio. Imagina, quando passa de Malaquias para chegar o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. Agora Deus levanta um homem com coragem. Vamos quebrar esse protocolo de silêncio. Nós vamos voltar a adorar o nosso Deus. Nós vamos voltar a enaltecer o nosso Deus. E o interessante, João Batista não está pregando uma mensagem que é convidativa. João Batista não está pregando uma mensagem que massageia ego. A mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento ele prega para quem não tem remorso. Mas para quem tem remorso, ele fala uma coisa: raça de víbora. A gente não traz as pessoas candidatas ao batismo para dar banho, porque na tua casa já tem chuveiro. A gente não está aqui para lavar o seu corpo, nem para lavar a sua cabeça. Por isso que nós não só asperge água na cabeça, e nem usa água benta para jogar no corpo. Imersão. Colocou, tirou. Por quê? Porque a pessoa ela é sepultada e nasce uma nova criatura na presença de Deus. Batismo significa sepultamento. E agora esse João Batista que está vindo, ele vai revolucionar. Olha a visão que ele teve. Tem muita gente para ser batizado. 400 anos sem batismo? Acho que você nunca ouviu isso aqui que eu estou falando. 400 anos sem levar uma pessoa às águas, gente. João Batista falou: não, me impediram de pregar no deserto, de pregar na cidade. Vou pregar no deserto. Sabe por quê? Porque quem quer Deus não fica na cidade, vai até o deserto para buscar quem fala da verdade. O povo saía da cidade para ir ter com ele no deserto, gente. A mensagem dele atraía o povo. João, ele pregava a respeito do assunto reino de Deus. Mensagem genuína, mensagem verdadeira. A mensagem que fala a verdade, a mensagem que repreende, a mensagem que aperta o parafuso, a mensagem que faz eu e você refletir, a mensagem que faz eu e você se arrepender, a mensagem que faz eu e você chorar, a mensagem que faz eu e você ficar com temor. Você se lembra uns anos atrás, quando começava a falar de batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo? Você se lembra uns anos atrás, que quando o pastor pregava no culto de doutrina uma palavra de repreensão, o povo ficava com medo de ir para o inferno? Hoje o povo perdeu o medo do inferno, sabe por quê? Porque tem muito remorso e pouco arrependimento. Hoje o povo não está preocupado com o inferno, sabe por quê? Porque tem muita gente abrindo portas aí, aonde está facilitando muita coisa. Mas nós da Assembleia de Deus de Madureira, continuamos da mesma forma, não abrimos mão da verdade. Araia shoria, baramacachória macaia, epantoróbia. Se o teu pastor te repreende, chama a tua atenção e fala para você se posicionar. Dê glória a Deus. Ele está preocupado com a tua alma, ele está preocupado com a tua vida. Calamaia xaraca. Camadarabandoro sobremasharamacaia. Antoremi anchoco. Pode dar glória, pode dar glória. Nós não temos placa falando fique em silêncio, não. Aqui é o lugar para adorar a Deus. Você sabia que Deus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora? Você sabia que Deus pode te encher do poder dele aí agora?
Você sabia que Deus pode derramar labareda? Que a machandara, já tem um levantando a mão chorando lá. Aquilo ali significa arrependimento. Deus pode tocar ele com poder ali agora, porque o mesmo Espírito que me batizou, que batizou você, pode encher. Já mais outro levantou a mão chorando e já está falando em línguas ali. Olha lá, olha lá, olha Deus tocando ali, ó. Olha Deus batizando antes de entrar nas águas. Levanta a mão para dar glória. É Deus na casa. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Não tem idade para falar em línguas, não tem idade para receber. Já tem uma irmã adorando ali. Eita, lá na galeria já se colocou uma senhora de pé. Ele está na casa, Ele está na casa. É convidativo para dar glória. É convidativo para dar glória. Aleluia. Ai, assim me raça. Bramiasti alemianchoria canorimacibi na caia. Dereme cantorome nagachanderebecai. Toca nela, Jesus. Toca nela, que é o Senhor o mesmo que ainda batiza. Toca nela com o poder do céu agora. Toca com poder. Receba, receba, receba. Fale mistério com Deus aí, minha filha. Fale em línguas agora. Receba, 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 receba. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Alemagas. Dereme canchori amahai. Dereme cancho bricama xandaramaya. Dereme nagashandere macalamasu. Dereme camanchore me camantere me hai. Deramanchore receba. 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 Alaba. Xarabaca. Deramaca. Deramanchore. É pra sob a camahai. Deramanchore me cai. Assim diz o Senhor. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Levanta a mão aí da glória. Levanta a mão aí, adora. Terminando, pastor. Estou terminando, pastor. Aquilo que Deus quer fazer é grande. Observa bem que a mensagem de João Batista não era para qualquer público, não era para qualquer pessoa. A mensagem de João Batista é endereçada. A mensagem de João Batista é para alguém que verdadeiramente quer receber. Irmão, por isso que a Bíblia fala que o pastor tem o cajado. Porque o cajado é usado para duas coisas: para resgatar a ovelha na parte da curva, e do outro lado, com a ponta de aço, para expulsar o lobo. Como assim, pastor? Há alguns apriscos. Você vai no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas,
Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lá em Israel, pastor de ovelha, e no sentido da palavra, quando chegava o período das 18 horas, eles tinham que levar a ovelha de volta para o aprisco. Você vai ver no capítulo 15 de Lucas, do versículo 1 em diante. Tendo o pastor sem ovelha, perde uma. Guardando as 99 no aprisco, vai em busca da ovelha perdida. E ele acha, ele teve êxito, ele achou a ovelha. Então, o sentido de guardar a ovelha, quando dava as 18 horas, começava a escurecer. Aí os pastores ficavam um do lado do outro, com a perna aberta e o pé encostado um no outro. As ovelhas vêm andando para entrar no aprisco. Quando ela chega perto e coloca a cabeça, ele prende a cabeça da ovelha. Como a ovelha não está caída no abismo para pegar ela com a parte do cajado, ele vai usar a ponta de lança. Aí ele dá só uma cutucadinha na bichinha para ver se é a ovelha mesmo, porque está escuro, né? Quando cutuca, ela faz bé. Por que eles faziam isso? Porque quando estava colocando as ovelhas no aprisco, podia entrar um lobo no meio das ovelhas para se infiltrar e entrar para dentro para depois destruir o rebanho. Então, quando ele toca com a ponta do cajado, se for lobo, em vez de fazer o bé, vai fazer. Quer provar, pastor, quem é ovelha? Usa a ponta do cajado. Usou da ponta do cajado, ele mostra quem ele é, viu? Se rosnar não é ovelha não, é lobo, é bode. Mas no nosso meio não permanece, porque o nosso Deus é maior. Sabe por quê? Porque a gente não leva ao batismo bode, nem lobo. Por isso que a gente tem discipulado e ensinamento, escola bíblica dominical, as classes separadas, cada um na sua linha de entendimento. Para quê? Para a gente não ficar criando lobo. E muito menos colocar no meio das ovelhas bode. Você pode ver que o Senhor disse na sua palavra: ficará do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Está entendendo? Bode. Do lado direito. A ovelha, a ovelha, a ovelha. Quem é ovelha é da direita. Quem é ovelha é da direita. Deixa eu ver se tem ovelha aqui. Vai dando glória. Não, é bem verdade que se entrar um bode aqui no nosso meio, se entrar um lobo aqui, ele vai ser pisoteado pelas ovelhas. E eu falo com muita certeza que até as ovelhas que vai passar pelas águas já está com o pé bem afiado para pisar na cabeça de Satanás. Quem pode levantar a mão para dar glórias ao Senhor? Olha para mim finalizar aqui, ó. João Batista prega e batiza. Só que está escrito que quando João está batizando, no capítulo 3, no versículo 3 em diante, por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convidá-lo a mudar de ideia. Por quê? Irmãos, mostra para mim quem batizou João Batista. João Batista, ele está executando o batismo, mas quem batizou ele? Porque quando ele tenta mudar a ideia, no versículo 13, dizendo: eu que preciso ser batizado. E agora? Eu falei no Evangelho de Lucas que João Batista foi cheio na onde? No ventre da? No ventre da? Quando Maria subiu até as Campinas para ver a sua prima Isabel, e quando ela saudou Isabel, Shalom Adonai, que as crianças se comunicou e foi cheia,
Quando uma mulher está gestante, a criança fica na placenta, sim ou não? O que tem dentro? João foi batizado dentro da barriga da mãe. Que é isso, pastor? Tem respaldo? Está na Bíblia. Homem nenhum batizou João nas águas. E ele teve o privilégio de batizar Jesus. Uma pergunta: Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Também é um outro ponto. Como é que o senhor vai ser batizado? O senhor não tem pecado? Aí Jesus fala: me batiza para que se cumpra toda a palavra, justiça. Jesus não tinha pecado, mas ele teve a humildade de entrar nas águas. Ô irmão, e você vai ver em Lucas que ele já veio cheio, ele já veio batizado. Ele é tremendo mesmo, varão. Jesus teve o poder de batizar João Batista na barriga da mãe, sem colocar a mão nele. Aleluia! Aleluia! Foi batizado na barriga da mãe. Privilégio único, porque o próprio disse: esse andará em espírito e virtude de Elias, e não terá nenhum outro que vai nascer como ele. Da glória! E eu tenho que terminar. João, ele usava uma roupa feita de pele de camelo e um cinto de couro. Obreiro é assim. Obreiro, para batizar e para ir para o deserto, tem que usar uma roupa certa. Obreiro não usa pele de coelhinho, senão não aguenta pancada. Rapidinho ele recua. Ai, não imaginei que seria assim, não estou dando conta não. Vamos comigo, varão, vamos comigo por aí que está gostando do glória. Por enquanto ninguém falou nada ainda, ele já deu 55 glória a Deus, irmão. Teve hora que ele levantou com o neném no colo e tudo, eu falei: se soltar da outra mão, Deus segura. Você está entendendo? João foi batizado dentro do ventre, para depois ele executar o batismo. Irmão, se não é Deus na vida, tem conflito. Por isso que ele se vestiu dessa roupa, porque o obreiro de Deus recebe paulada, recebe pedrada, recebe pancada, mas tem a proteção de Jesus com ele. Olha para mim, olha para mim. João Batista, ele não foi ter com Jesus agora, ele já tinha ido. Agora Jesus vem até a ele: eu te batizei, agora tu me batiza. O que você vai fazer, Jesus fez. O que você vai fazer, Jesus também fez. Irmão, hoje é o dia que vai marcar a tua vida. A ansiedade, a fúria tem sido tão grande contra você, para você depender até de alguns medicamentos. E Deus está falando para mim bem assim: depois do batismo nas águas, eu vou mudar a vida dela, ela não vai depender de mais nada. Você não vai dar glória a Deus não, irmão? Eu não a conheço, não conversamos antes do culto não, mas Jesus falou: a ansiedade é grande, para dormir à noite é difícil, mas a partir de hoje, eu o Senhor te dou paz, eu o Senhor te dou paz, eu o Senhor te dou paz. Quem acredita, levanta a mão para dar glória a Deus da paz. Dá glória a Deus, igreja. Incentivos novos, incentiva. Dá glória a Deus. Você aí na galeria, dá glória a Deus. Andarabacharabacanabagashandarai. Isso é privilégio, viu? No meio de centenas de pessoas, Deus falar assim: isso é privilégio. Você não está aqui apenas só para assistir. Deus quer você de volta. Se quiseres, pode sair daqui hoje diferente. E Deus está falando aqui ao meu coração: eu entro na vida sentimental dela.
Eu trabalho no coração dela e eu sei como ela tem andado. E eu vou cessar os porquês dela e vou colocar alegria na vida dela. Tem alguém até torcendo para as coisas na vida dela não dar certo. Mas operando eu, quem impedirá? Com permissão do pastor, quero fazer uma oração com a igreja. Se põe de pé. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Ô irmão, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, na cidade de São Carlos, é referência. Toda a autoridade constituída dessa cidade conhece a gente. Sabe quem é o pastor Ismael? Da sua esposa, da sua conduta, da sua posição. Olha para mim. Vieram de longe, porque ouviram que ele pregava. Essa casa ela vai ficar pequena. Deus tem coisa nova reservada para este lugar. Vai chegar o dia que se alguém chegar atrasado não vai ter assento. Sabe por quê? Porque Deus está dando oportunidade. Jesus foi batizado para se cumprir a justiça. Aqui, ó. Quantos que derramaram lágrima aqui na palavra? E tem gente chorando ainda, ó. Olha lá. Essa menina, aqui, ali. Você vai ver, irmã. Se depois de hoje a tua história não vai mudar. Você não vai precisar mais de ir no consultório de nenhum psicólogo. Porque o próprio Cristo, na psicologia celestial, te toca e te liberta. Você não vai tomar remédio forte, mais nunca. Porque Deus está pondo a mão. Você vai dar um testemunho aqui um dia, como aquela nossa irmã deu. No dia que eu batizei, Deus me libertou do medicamento tal e tal. Quem acredita, dá glória para Jesus. Não, se tiver mais alguém aqui com alguma situação semelhante à dela, vai receber na tua vitória também, porque Deus está dando para quem precisa receber. Eu preciso parar aqui. Parar não, só dar uma pausa e o pastor vai continuar aqui no trabalho. Está firme, moça? Do jeito que Deus quer? Ou você acha que precisa reconciliar? Precisa? Quer ver Deus fazer? Pergunta para quem está ao teu lado: você está firme com Jesus? Fala assim: você não veio aqui só para ver um batismo ser executado, não. Você veio aqui porque Deus te pegou hoje. Será que tem alguém para Jesus hoje aqui? Que queira reconciliar e aceitá-lo como Salvador? De repente você está aí na galeria e fala: eu preciso, pastor, essa palavra falou comigo. É porque Deus está quebrando os grilhões da tua vida hoje. Quer que Deus mude a tua história hoje? Então vem aqui. Uma alma. Tem mais? Vem aqui você. Você veio acompanhando o candidato para o batismo. Aí agora você está se sentindo convencido pela palavra. Sabe por quê? Porque você se arrependeu. A palavra trouxe arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. Quando Deus estava falando com alguém, você até chorou aí, porque você falou: é verdade, o que está falando é verdade. Testificou em seu coração. Obrigado. Tem mais alguém para Jesus? Quer descer essa escada aí, quer vir aqui? Você está aí na galeria? Você está aqui na nave da igreja? Tem muitas almas para Jesus aqui hoje. E eu preciso parar para o pastor continuar o trabalho. A Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo. Tanto faz uma como 50. A festa no céu é a mesma. E eu estou despreocupado porque eu entreguei o que Deus mandou. Primeiro ele visitou João na barriga. Depois ele foi visitado por Jesus no deserto. Não entendeu? Irmão, Deus te visita lá na tua casa para te trazer até aqui, para depois fazer a grande obra que Ele quer fazer aqui neste lugar. Ele visitou João em casa. Depois João estava lá no deserto. No deserto da nossa vida é a hora que Jesus chega. Quem está firme com Jesus, faz assim. Não está firme também não? Vão ficar hoje?
aceitar Jesus? Você não aguentou, né? Você não queria, mas falou, não, eu vou. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida. Você crê que Deus fala pela boca do homem? Eu vi você morando nos Estados Unidos. Deus tem um plano para te levar para outro país, para fazer algo muito grande, depende de você. Quem está firme, faz assim que eu tenho que parar. Olha quanta gente que não levantou a mão. E a última vez eu convido você. Ai, estou com vergonha. Não seja tímido. Não seja tímido, vem para Jesus hoje. Tem mais alguém que quer se entregar para Jesus? A palavra é de arrependimento. Hoje é o dia certo. Deus vai mudar a tua história. Tem mais alguém que quer se entregar? Quer reconciliar? Quer aceitar? Eu vou parar. Levanta a mão assim para Jesus. Como é seu nome? Eu vou te encontrar de novo. Deus vai fazer uma reviravolta tão grande na tua vida que nem você vai entender, nem sua família. E Ele vai colocar tudo no lugar. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Quer aceitá-lo como Salvador? Tem alguém? Quer vir? Levanta a mão as duas. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Realiza a tua obra de uma forma gloriosa, porque eu reconheço que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Estende a mão para cá, igreja. Senhor, eu quero pedir por essa jovem, por esta irmã, que o teu nome na vida delas possa ser glorificado. Faz a obra de forma completa. Que esta moça venha ser como um anjo, abraçando elas, e elas possam sair daqui convictas do que o Senhor tem preparado e reservado para a glória do Senhor. Confirma o nome escrito no livro da vida e a salvação em nome de Jesus. A igreja diz amém. Você tem Bíblia? Tem? Tem Bíblia? Pra casa voltarei, Ele vem me buscar. Deus abençoe. E com Ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Nós vamos fazer algo que faz muitos anos que nós não fazemos. Nós oramos durante toda essa semana para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus dar os dons espirituais. Se você está aqui e você não é crente, você talvez vai ter dificuldade de entender o que nós vamos fazer agora. Mas eu quero pedir, cadê as irmãs que dirigem ciclo de oração nas congregações? Cadê? Levanta a mão. Vocês podem ir para frente. As irmãs que dirigem ciclo de oração, vêm tudo aqui na frente. Nas suas congregações, aqui. Vem aqui. Pode, as irmãs que dirigem ciclo de oração, vem aqui na frente. Dani, você está aí? Vem para cá, filha. Você dirige ciclo de oração? Eu quero pedir aqui. Cadê a irmã Maria? A senhora vem cá, irmã Maria. Celinha, vem aqui também. Glória a Deus. Pode vir também. Helena, pode vir aqui também. As três aqui. Nós vamos dobrar o nosso joelho por 10 minutos. Vocês vão colocar a mão sobre esse povo para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a fazer o que nós deixamos de fazer. O Senhor está cobrando isso de nós. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo. O Senhor vai dar dons espirituais nesse lugar. Nós precisamos crer nisso, irmão. Nós deixamos de fazer isso, mas vamos voltar no nome de Jesus. Pastor, mau horário. Irmão, hoje é festa. Hoje é festa. Se você está aqui, você não é crente, você não tem costume, você não precisa ajoelhar. Nós vamos se ajoelhar e vamos clamar no nome de Jesus. E vocês que são discípulos de oração, vai rodar por aí para Jesus batizar esse povo com o Espírito Santo.
Pastor, eu estou desse lado, não sou. Vai orando que Jesus batiza também. Ele está batizando tudo, só você pedir. A Bíblia, cara, pedi, dar-se-vos-á. Essa serva, Deus vai estar orando. Vocês vão orar, pega o microfone, vocês vão orar no microfone. Tá certo? Ora 1, 2 minutos, outra 2 minutos, outra 2, depois volta, cada um ora. Mas vamos clamar. Vamos pedir para Jesus dar dom espiritual aqui hoje. A igreja pode dizer amém? Agora é para se ajoelhar, viu, irmão? Só não se ajoelha quem não puder se ajoelhar. Inclusive vocês, só não se ajoelha quem tiver problema de joelho, ou se você não tem costume. Mas se você tem, é para se ajoelhar, com exceção, lógico, das irmãs que aqui estão, e dessas aqui também. Nós vamos fazer isso agora, né? O grupo de louvor vai só orar também por enquanto. Só ora, e no momento certo eu dou para você levantar e